Vejam só a dificuldade que se impõe a mim, né? Subir essa tribuna depois de quem jogou com Carlos Alberto Torres, foi aluno de Paulo Freire, Ariano Suassuna e Darcy Ribeiro, né? Não dá nem para se... Só posso me envaidecer de subir aqui essa tribuna, mas jamais sem querer fazer aqui discurso mais brilhante. Deputado Eliomar Coelho não foi só aluno e discípulo, mas multiplica esses aprendizados, acima de tudo, deputado Eliomar, pelo seu exemplo, né? Porque uma coisa é você passar aos outros aquilo que sabe, outra coisa é você ensinar as pessoas através do seu exemplo. E o exemplo do deputado Eliomar Coelho, para mim, é um a ser seguido e a se espelhar. Eu tenho muito carinho pelo deputado Eliomar Coelho. E prossigo aqui na toada de homenagens a Darcy Ribeiro, utilizando-se de uma de suas célebres frases, quando ele disse que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Darcy disse isso na década de 80. E vejam só nós cá no ano de 2016 e podemos parafrasear perfeitamente a sua frase, que infelizmente continua sendo uma verdade. E aí não preciso usar só a educação. A crise no Brasil não é uma crise, é um projeto. Um projeto que está em curso e que infelizmente vem se saindo vitorioso. Aí eu utilizo da última frase do deputado Eliomar Coelho, que é uma das mais célebres de Darcy Ribeiro, que é exatamente, nós estamos fracassando, né, no combate a esse projeto, mas eu fico também feliz por não estar exatamente entre aqueles que estão promovendo esse projeto. Sou contrário a esse projeto que se coloca, sou contrário a todas essas situações que estão se agigantando frente ao povo brasileiro. E aí não posso deixar de dizer também ao povo fluminense, porque o Estado do Rio de Janeiro conhece muito bem esse projeto e já está tomando em doses não mais homeopáticas o veneno, já virou veneno, né? Toda essa questão que o Estado do Rio de Janeiro vive hoje, que infelizmente o Brasil não deixará de viver. Eduardo Galeano conta uma história muito interessante sobre Darcy Ribeiro. Eduardo Galeano, um dos mais brilhantes escritores, era muito amigo de Darcy Ribeiro, e ele conta que o Darcy gostava muito de chegar em locais de paz e na Amazônia, e sentava lá na sua rede, deitava na sua rede, ficava lá horas e horas conversando com o universo, e de repente abria um livro e começava a ler para os índios, os pequenos índios que o rodeavam. Os pequenos índios não entendiam nada, mas sorriam. E aí o Eduardo Galeano diz o seguinte, que aqueles meninos não sabiam ler, mas ainda sabiam sorrir. Talvez nós ainda não tenhamos as ferramentas para combater tudo que se projeta diante do povo brasileiro, mas nós ainda sabemos ter esperança. Nada substitui a esperança, é exatamente a esperança em se colocar no lugar dos indignados, porque, como Galeano também definia Darcy, ou você, e Darcy se definia assim, um homem de causas, ou você fica entre os indignados ou entre os indignos. Tenho certeza que muitos de nós, ou quase todos nós aqui nessa totalidade, que estamos nessa missão política, nos colocamos ao lado dos indignados e jamais queremos vestir a vestimenta dos indignos. E nessa toada de esperança e de ensinamentos de Darcy Ribeiro, desses memoráveis, é que vem essa tribuna para falar da defesa importante que devemos ter com relação à questão ambiental. E muito me preocupa a questão do rio Macaé. O rio Macaé é um dos mais, se não o único rio do estado do Rio de Janeiro ainda totalmente preservado. Ele corta os municípios de Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Macaé. É um rio que fica numa área de proteção ambiental, é um rio gigantesco, e mais do que isso, esse rio, ele também, de certa forma, protege a Mata Atlântica, que está absolutamente preservada naquela região. E há um projeto em curso em que se pretendia agora,
se pretende menos, mas ainda se pretende, e aí é o que eu temo mais ainda, se instalar 3 pequenas centrais hidrelétricas no curso desse rio. São as PCHs Macaé de Cima, próximo ao famoso Encontro dos Rios na região de Lumiar e Barra do Sana já distrito do município de Macaé. Posteriormente, uma no Bonito, onde se chama aquela área de Bonito, e a outra área de Casimiro de Abreu. A Alupar e outras empresas envolvidas conseguiram, silenciosamente, no silêncio dos gabinetes da Agência Nacional de Energia Elétrica, as outorgas para tocar em frente a esses projetos. Posteriormente, as empresas desistiram das PCHs, anunciado e publicado no Diário Oficial da União da semana passada, desistiram das PCHs Bonito e Casimiro de Abreu, no entanto, mantém o projeto da PCH Macaé de Cima, que é a pior de todas. E, posteriormente, a Alupar desistiu e passou a outorga a empresa Impar, que é provavelmente do mesmo grupo de associados. Ou seja, o processo corre firme e, em breve, provavelmente, a Secretaria Estadual de Ambiente e o INEA serão provocados na questão das licenças ambientais. A população está bastante mobilizada no sentido de impedir a instalação de uma pequena central hidrelétrica. Porque é contra a geração de energia elétrica? Porque é contra o desenvolvimento? Não, nada disso. Mas, se você colocar na balança, alguma coisa não fecha e essa balança desequilibra. Em primeiro lugar, a geração de energia elétrica provocada pela instalação dessa PCH é ínfima. Para se ter uma ideia, o que vai gerar de megawatts não abastece nem 400 residências. Para mim é muito pouco diante do grande desequilíbrio ambiental que causará. Por quê? Haverá a perfuração das pedras com canos gigantescos, inclusive com a represão das águas. Você, obviamente, muda o curso do rio. Na época de estiagem, eu nem imagino que possa acontecer, e especialistas nem se arriscam em dizer o que vai matar de fauna e flora naquele local. Muda todo o ecossistema, muda a biodiversidade por completo desses 3 municípios. E há quem arrisque dizer que muda inclusive o ar que se respira nessa região. Você provoca a morte ali do rio e possivelmente a morte da área de Mata Atlântica preservada. Ora, na balança, se você levar apenas em consideração as questões econômicas, ela mais uma vez desequilibra. Por quê? A atividade daquela região é turística. Aquela região vive do turismo, e um turismo que ajuda a preservar a natureza, porque é exatamente o ecoturismo. É interessante para aqueles que vivem dessa atividade a preservação completa daquela região, justamente porque é a atividade econômica deles. Ora, se a atividade econômica de 3 municípios, claro que nos seus distritos, é do ecoturismo, a instalação de uma PCH vai exatamente combater essa atividade econômica em nome de interesses de empreendedoras e de investimentos muito estranhos. Por isso, eu estive na sessão da Câmara de Vereadores do município de Nova Friburgo na última quinta-feira, fazendo essas defesas. Parabenizo a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, especialmente ao vereador Marcelo Verli, que foi quem solicitou e provocou essa audiência pública. Quero aproveitar para agradecer ao vereador Marcel, reeleito no município de Macaé, que fará também uma audiência pública naquele município no próximo dia 3 de novembro. E aproveito para provocar a Câmara de Vereadores de Casimiro de Abreu para que faça o mesmo. E assumimos aqui o compromisso, junto com outros deputados, agradeço demais ao deputado Dr. Giulianelli em especial. No dia 17 de novembro, nós estaremos realizando aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública em que estamos convidando a ANEEL, a ANA, Agência Nacional de Águas, o INEA e a Secretaria Estadual de Ambiente a se pronunciarem sobre o tema e a ajudarem o Estado do Rio de Janeiro, porque aí não se tratará apenas dos 3 municípios envolvidos, mas ajudar o Estado do Rio de Janeiro a preservar o pouco de Mata Atlântica que ainda resta. Finalizo, mais uma vez parafraseando Darcy Ribeiro e ressaltando
que entre os indignos e os indignados, que nós possamos ficar ao lado dos indignados, que vencerão essa batalha, porque nós temos grandes esperanças. Obrigado, senhor presidente.